Boa noite para todos. Prazer estar com vocês mais uma vez. E juntos nós podemos pensar na palavra de Deus, ao redor dela, e esperamos que nesta noite Deus possa falar conosco, mostrando mais um pouco da sua vontade, do seu plano para cada um de nós, né? Nós vimos a primeira lição desse curso a semana passada, e nós vimos algumas mudanças que aconteceram que acontecem quando uma pessoa nasce de novo. Vimos o que é o novo nascimento, é um recomeço, é um novo começo de vida, é o nascimento na família de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, e nós vimos, então, algumas mudanças que acontecem na pessoa que creu e que nasceu de novo. Na lição de hoje, nós queremos analisar esta questão de: é possível ter certeza da salvação? Algumas perguntas que nós podemos formular, né? Como é que uma pessoa que creu em Cristo como Salvador, como é que ela pode ter certeza de que ela está salva? Será que é possível ter certeza da salvação? Ou a gente vai ficar sempre em dúvida se estamos salvos ou não, né? E se é possível ter certeza, essa certeza deve estar baseada em quê? Qual é o fundamento dessa certeza? Sim, porque essa é uma questão muito importante para nós. Afinal de contas, qual é o plano de Deus para nós além da salvação? É que nós tenhamos certeza dessa salvação ou que nós fiquemos em dúvida acerca de sermos salvos ou não? Eu quero começar analisando com vocês um versículo em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Num outro estudo, falando acerca do homem, como ele foi criado, nós já lemos esse capítulo praticamente todo e já analisamos este capítulo, mas eu quero concentrar os nossos pensamentos iniciais no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, onde nós lemos o seguinte: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E a fala de Satanás, na verdade é uma pergunta, né, um questionamento que ele faz à mulher, termina com um sinal de interrogação. Porque, na verdade, ele proferiu uma sentença interrogativa para a mulher. Agora, eu quero que vocês pensem nisso. Quando nós lemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, todas as sentenças que nós encontramos, elas são afirmativas e elas terminam com um ponto final. Na verdade, esta é a primeira sentença interrogativa encontrada na Bíblia. Mas também é a primeira vez que Satanás é mencionado na Bíblia, porque nós já vimos que esta serpente, um nome que a Bíblia dá a Satanás, né? E por que ele é comparado com uma serpente? Porque justamente o poder letal, o poder mortífero da serpente está na boca. Quando ela pica alguém, ela injeta o veneno. E, de fato, o que Satanás fez quando proferiu aquela sentença interrogativa, a primeira registrada na Bíblia, ele lançou uma dúvida na mente de Eva, fazendo-a desacreditar do que Deus havia falado anteriormente. O objetivo da fala de Satanás foi, através de uma pergunta, deixar a mente de Eva desacreditando da palavra de Deus. Ele colocou uma dúvida na mente da mulher. Ele colocou, através daquele questionamento, uma descrença na palavra que Deus tinha falado. E sabe de uma coisa?
Nós já analisamos o restante, os versículos seguintes, e nós podemos constatar que o fato de ele ter lançado uma dúvida na mente de Eva deu o fruto que ele esperava. Levou Eva e Adão também, a mulher e o homem, a desobedecerem uma ordem de Deus, a quebrarem uma ordem de Deus, e isso configurou-se no primeiro pecado cometido aqui na terra, e a Bíblia diz que por causa daquele pecado entrou a morte na raça humana, e por causa disso todos pecaram. Então, a tática de Satanás deu resultado. Lançar uma pergunta, através da pergunta, uma dúvida, deixar a mente da mulher com incerteza, com instabilidade, e isso levou-a, e ao homem também, a desobedecerem uma ordem de Deus, a transgredirem uma ordem de Deus, levou o homem e a mulher a pecarem, desobedecendo a Deus. E sabe de uma coisa? A partir daquele dia, Satanás tem feito isso na cabeça de muitas pessoas, produzindo um questionamento que leva a duvidar da palavra de Deus. Um questionamento que traz insegurança, instabilidade, descrença na palavra de Deus. Satanás continua fazendo isso. O objetivo dele é pôr dúvidas na mente das pessoas. Mas agora leia comigo um versículo lá no final da Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. 1 João, capítulo 5, verso 13. E aí nós vamos ler o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Notem as palavras que o apóstolo João coloca. Estas coisas vos escrevi. Ele estava se referindo ao quê? Bem, estas palavras fazem parte de um dos livros escritos por João, e é bom lembrar você que João escreveu 5 livros do Novo Testamento. O Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª cartas de João e também o livro do Apocalipse. Em relação a esta primeira carta, uma carta dirigida a novos convertidos, uma carta dirigida a irmãos na fé, a quem ele carinhosamente chama várias vezes durante a carta de filhinhos. Ele está dizendo que ele estava escrevendo esta carta e a mensagem dela, e é bom lembrar que esta carta faz parte da palavra de Deus, que ele nos deixou em mãos, e que ele usou homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, e João foi um deles, para deixar-nos verdades preciosas. Com que finalidade? O versículo diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Notem, se por um lado nós vimos que é o desejo de Satanás colocar dúvida na cabeça das pessoas, por outro lado nós vemos um dos escritores inspirados pelo Espírito Santo, escolhido por Deus, afirmar que o que ele estava escrevendo é para que os seus leitores soubessem. Você percebe aí uma finalidade exatamente oposta àquela pela qual Satanás se dirigiu a Eva? Se Satanás queria botar dúvidas na mente de Eva, João está dizendo que a palavra de Deus foi escrita, em particular a primeira carta dele, mas por extensão toda a Bíblia, para que nós tenhamos certezas. Ele diz, a fim de saberdes. Quando eu posso dizer a respeito de qualquer assunto, eu sei, eu domino esse assunto, eu sei esse conteúdo,
Isso significa que qualquer dúvida que eu tivesse no passado foi eliminada pelo estudo, pela análise daquele assunto. E agora eu posso dizer com convicção, eu sei. Mas eu sei o quê? O apóstolo João estava escrevendo esta primeira carta, cuja mensagem era endereçada a novos convertidos, para que eles soubessem o quê? A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Olha o plano de Deus através da sua palavra. É para que nós tenhamos certeza, para que nós saibamos, para que as dúvidas sejam tiradas, mas que nós saibamos o quê? Que temos a vida eterna. Em outras palavras, que somos salvos. Mas quem é que pode ter esta certeza da salvação? Diz o final do versículo, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então prestem atenção nisso. A palavra de Deus afirma categoricamente que aqueles que creram em Cristo como Salvador podem ter a certeza que têm a vida eterna. Sabem de uma coisa? Esse é um dos primeiros ataques que Satanás vai fazer à mente de um novo convertido. Satanás vai cochichar na mente dele, dizendo, você acha que você é salvo mesmo? Você acha que você tem a sua salvação eterna? Você tem certeza disso? Esse vai ser um dos primeiros ataques de Satanás. E eu repito, sabe por que ele usa essa tática ainda? Porque lá no Jardim do Éden, essa tática deu certo. E Satanás pensa, se eu continuar colocando dúvidas na cabeça das pessoas, isso vai roubar delas a alegria da salvação. Elas vão ficar com a mente numa instabilidade, cercada de dúvidas, e isso vai impedi-las de usufruir da salvação com alegria. Por outro lado, Deus quer que nós tenhamos certezas, especialmente certeza da nossa salvação. E quem é que pode ter certeza da salvação? Quem crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, preste atenção. Quem é que me diz que aquele que crê pode ter a certeza da sua salvação? É a palavra de Deus. O Senhor Jesus, em João capítulo 17, verso 17, na sua oração sacerdotal, ele disse ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, no capítulo 1, verso 2, ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Sabem, estes dois versículos que eu citei, nos mostram, primeiro, Deus não pode mentir. Ele é a verdade. Ele não apenas fala a verdade, mas ele é a verdade. Segundo lugar, a sua palavra é a verdade. E eu quero que você, ao término desta lição, eu quero que fique muito claro para você que a certeza da nossa salvação é algo que a palavra de Deus nos revela ser possível ter. A palavra de Deus, com a sua autoridade divina, é a palavra do Deus que não pode mentir. É a palavra que é chamada de a verdade e que fala a respeito do Senhor Jesus, e ele mesmo disse a respeito de si, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E estas considerações nos fazem pensar que se a palavra de Deus, com a autoridade divina,
me diz que eu posso ter certeza da minha salvação, então creiam, eu posso ter certeza de fato. E quem me assegura isso é o Deus que não pode mentir, através da sua palavra, que é a verdade. Sim, Deus quer que nós tenhamos certeza. E é a sua palavra que nos revela essa possibilidade. E mais do que possibilidade, este é o desejo de Deus, que aqueles que já se arrependeram e já colocaram a sua fé em Cristo e creram na morte substitutiva de Cristo lá na cruz do Calvário, morte em meu lugar. E quando essas pessoas arrependidas colocaram a sua fé em Cristo, elas são salvas, e quem afirma isso com todas as letras e com toda a autoridade divina é a palavra de Deus. Deus quer isso para você, Deus quer isso para mim. Se você já é um daqueles que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como Salvador, creia no que a Bíblia diz. Você pode ter certeza absoluta da sua salvação. Mas eu quero pensar com você um pouco mais profundo a respeito disso daí. Em que deve estar baseada a certeza da minha salvação? Será que eu posso basear a certeza da minha salvação nos meus sentimentos, representados aí pelo coração? Normalmente se diz que o coração é a sede, é a fonte dos sentimentos, não é? Não estamos nos referindo, obviamente, ao órgão físico, coração, mas uma parte da alma que é responsável pelos nossos sentimentos. Será que nós podemos confiar nos nossos sentimentos para experimentarmos esta certeza da salvação? Eu digo para vocês, não. E sabem por quê? Porque os nossos sentimentos são volúveis. Estamos numa reunião com amigos, de repente alguém fala alguma coisa engraçada, nós estamos ali dando risadas, gargalhadas, e nesse mesmo instante nós recebemos uma notícia pelo celular de que um familiar nosso está passando mal e foi hospitalizado e está em estado grave no hospital. Aquelas mesmas pessoas que estavam dando risadas, dando gargalhadas com uma notícia dessas, ficam tristes. Seus sentimentos mudam. E sabem por quê? Nossos sentimentos são passíveis de mudanças, porque eles estão sujeitos às circunstâncias ao redor de nós. Se as circunstâncias são favoráveis, nós nos alegramos. Se as circunstâncias são adversas, nós nos entristecemos. Então, se você ouvir alguém dizer, eu não me sinto salvo, tira da cabeça dessa pessoa, não confie nos seus sentimentos para ter certeza da salvação, porque eles são mutáveis e, portanto, não merecem credibilidade. Mas talvez você pergunte, será que nós podemos confiar na nossa experiência de salvação? Talvez você esteja lembrando do dia em que creu em Cristo como Salvador, foi na mensagem, ouvindo uma mensagem de um renomado pregador e uma pessoa muito eloquente, muito conhecedora da palavra de Deus, e ali você sentiu o Espírito Santo falar com você, você se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como Salvador. Muito bem, essa foi a sua experiência. Mas sabem por que nós não podemos confiar nas nossas experiências para ter certeza da salvação? Porque cada um de nós teve uma experiência diferente de salvação. Um creu numa reunião, ouvindo a palavra de Deus. O outro creu lendo um folheto. O outro ouvindo uma mensagem pela internet. O outro ouvindo um hino que apresentou o evangelho, a morte de Cristo em seu lugar. Enfim,
outro ouvindo o testemunho de conversão de uma pessoa. Não é verdade que cada um de nós teve uma experiência diferente a respeito de salvação? Então, sabe de uma coisa? Não é a experiência de salvação, a maneira como nós somos salvos, responsável por nos dar certeza da nossa salvação. Então, se sentimentos não são confiáveis e se experiências também não podem ser a base da nossa certeza de salvação, o que é, então, que pode nos dar certeza de salvação? E, mais uma vez, eu quero te dizer, só a palavra de Deus é que pode nos dar certeza da nossa salvação. Bem, se é assim, então vamos examinar a palavra de Deus. E eu quero olhar alguns versículos com vocês, bem simples, mas que de forma muito clara, com a autoridade de Deus, porque são versículos que pertencem à palavra de Deus, essa palavra do Deus que não pode mentir e que nos autorizam e nos permitem ter certeza da salvação, nós que já nos arrependemos dos nossos pecados e já cremos em Cristo como o nosso Salvador. Muito bem. O primeiro versículo que eu quero analisar com vocês está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E enquanto você está procurando, eu vou mostrar para você o contexto histórico em que este versículo aparece. O apóstolo Paulo, junto com alguns companheiros, chegaram à cidade de Filipos, que fica ao norte da Grécia, na região da Macedônia. E ali eles começaram a pregar o evangelho. Algumas pessoas se converteram, mas um dia em que Paulo estava se dirigindo ao local onde eles pregavam, eles cruzaram com uma moça endemoniada. E o apóstolo Paulo expulsou o demônio daquela jovem. Por causa disso, ele foi preso, foi acusado injustamente de estar perturbando a ordem pública, e lá na cadeia, eles testemunharam, Paulo e Silas, testemunharam da sua fé no Senhor Jesus Cristo. O carcereiro daquela prisão, ele nunca tinha visto e ouvido presos orando e cantando louvores a Deus depois de terem apanhado e de estarem ali presos naquela cadeia. E um instante depois de um terremoto sacudir os alicerces daquela cadeia e abrir as portas, aquele carcereiro compareceu diante de Paulo e, trêmulo, fez uma pergunta, e ela está registrada no versículo 30. A pergunta dele foi: senhores, que devo fazer para ser salvo? E agora, no versículo em questão, é o versículo 31, nós encontramos a resposta de Paulo e Silas, com toda certeza, veemência e firmeza. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Pela colocação, pela pergunta que aquele carcereiro fez, Paulo e Silas sentiram que ele já tinha se arrependido de quem ele era e do que ele tinha feito. Agora, a pergunta foi muito direta: que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi igualmente direta: crê no Senhor Jesus. Para você, carcereiro, que já experimentou o arrependimento, resta agora colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconhecer que a morte dele na cruz do Calvário foi em seu lugar. E agora, colocando a sua fé nele, Paulo e Silas disseram: crê e serás salvo. E se você fizer isso, você vai ser salvo. E se a sua casa, isto é, os seus familiares, tomarem esta mesma decisão, eles também serão salvos igualmente. Vejam a resposta que o apóstolo Paulo dá àquele carcereiro.
Ele não precisaria ser batizado para ser salvo, ele não precisaria ser membro de uma igreja, ele não precisaria dar o dízimo, ele não precisaria ofertar em qualquer igreja, absolutamente, nenhuma coisa. Havia uma coisa só que ele tinha que fazer para ser salvo. E essa única coisa era crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Paulo disse, e ao fazer isso, você será salvo imediatamente. Bem, diante da resposta que Paulo dá ao carcereiro, nós concluímos então que aquele que crê, ele é salvo, ele tem a vida eterna, ele já entra no gozo, no desfrute da vida eterna, simplesmente pelo fato de ter crido em Cristo como seu Salvador. É exatamente isso que a Bíblia fala. E Paulo anunciava esse evangelho, e nós continuamos anunciando este evangelho. Crê, e você será salvo, e você pode ter a certeza da sua salvação. Um outro versículo que eu quero olhar com você está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Esse versículo faz parte de uma conversa que Jesus teve com um fariseu chamado Nicodemos, e o Senhor Jesus apresenta o evangelho a Nicodemos, apresenta a ele o que ele tinha que fazer para ser salvo. Jesus disse o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus amou o mundo, apesar deste mundo ser composto por pecadores, homens rebeldes, que transgrediram a lei de Deus e que, portanto, se tornaram pecadores, não só por nascimento, mas também por prática. No entanto, apesar de Deus saber que estes homens estavam condenados à morte e morte eterna, Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho a este mundo. E todo final de ano, na época de Natal, nós comemoramos o nascimento do Senhor. E esse menino que nasceu se tornou homem. E, na verdade, nós descobrimos que a razão de ele ter vindo a este mundo, nascendo como uma criancinha, foi depois, tornando-se um homem adulto, morrer na cruz no lugar de pecadores. Deus enviou o seu Filho a esse mundo como prova do seu amor. E agora o Senhor Jesus disse a Nicodemos, para que todo o que nele crê, note bem, agora quem está falando é alguém com muito mais autoridade do que o apóstolo Paulo ao responder para o carcereiro de Filipos. Agora quem está dizendo estas palavras é o próprio Senhor Jesus. E falando a respeito de si e da missão que o trouxe a este mundo, ele disse, para que todo o que crê no Filho de Deus, em outras palavras, nele mesmo que estava falando isso, não pereça, isto é, escapou da condenação eterna, mas tem a vida eterna. Qual é a causa desta pessoa ter escapado da condenação eterna e agora ter vida eterna, ter a salvação eterna? A causa é uma só, para que todo o que nele crê. O Senhor Jesus está dizendo então a Nicodemos que para ser salvo é preciso que o homem faça apenas uma coisa. Ao invés de tentar ganhar a salvação por suas obras, por mérito próprio, ele abandona essa ideia, ele se arrepende dos seus pecados e ele coloca a sua fé em Cristo, na sua morte ali na cruz do Calvário, em lugar dele, homem pecador. E ao colocar a sua fé em Cristo, e não há outro jeito, não há outra possibilidade de salvação, o Senhor Jesus disse, quem faz isso
não vai experimentar a condenação eterna, mas agora tem a vida eterna e já entra no gozo desta vida eterna. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Estas palavras estão registradas na Bíblia e, portanto, eu posso crer nela porque elas são a expressão da verdade. Quem crê em Jesus como seu Salvador tem a vida eterna. Eu posso, então, ter certeza da minha salvação, porque eu me lembro o dia em que eu criei em Cristo como meu único e suficiente Salvador. No mesmo capítulo 3 de João, olhe agora para o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Preste atenção na primeira parte desse versículo. Por isso, quem crê no Filho, quem é esse Filho com F maiúsculo aí na sua Bíblia? Jesus Cristo. O Filho de Deus que se fez filho do homem. E que se fez filho do homem para morrer na cruz em lugar de homens pecadores. E agora a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Note que, mais uma vez, Deus coloca diante dos nossos olhos e da nossa mente e do nosso coração esta verdade preciosa. Há uma coisa só que o pecador deve fazer para ter a vida eterna, e isto é crer em Cristo como o seu Salvador. E uma vez que a Bíblia garante que quem crê tem a vida eterna, então eu posso ter a certeza da minha salvação, porque eu já criei em Cristo como o meu Salvador. Será que todos aqueles que estão nesta noite acompanhando este estudo da Palavra de Deus já creram em Cristo como seu Salvador? Já houve um dia em que você parou de tentar negociar com Deus, parou de tentar ganhar a salvação por mérito, parou de botar na cabeça que você tem que ter uma religião para ser salvo? Será que já houve um dia em que você deixou esses meios, estas tentativas de ser salvo, que são infrutíferas, de lado, e você se arrependeu, reconheceu o seu pecado diante de Deus, a sua desobediência, e que você merecia a condenação da parte de Deus, mas você se arrependeu do seu pecado, e você colocou a sua fé em Cristo, cuja morte na cruz do Calvário é suficiente para nos perdoar. E se você já fez isso, já creu em Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então eu quero que você tenha certeza da sua salvação por ter crido em Cristo como Salvador. E esta certeza está apoiada na Bíblia, está baseada na Bíblia, que é a palavra da verdade, porque ela é a palavra do Deus que não pode mentir. Quero examinar mais um versículo com você, na carta aos Romanos, capítulo 10. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. E diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esses dois versículos que nós lemos colocam diante de nós dois órgãos do nosso ser. O coração, que aí representa o nosso ser interior. Aquele que é responsável pela tomada das nossas decisões. O apóstolo Paulo está dizendo, se você tomou essa decisão, eu creio em Cristo como meu Salvador. Eu creio que ele morreu para pagar o meu pecado lá na cruz.
e que o preço que ele pagou pela minha salvação foi o seu sangue derramado naquela cruz. Mas ele não ficou vivo, o meu Salvador ressuscitou, ele está vivo, e por isso eu posso confiar na salvação que ele me dá, porque é o Deus Todo-Poderoso que preparou esta salvação, e ele é tão poderoso que nem a morte pôde contê-lo e pôde segurá-lo. Ao terceiro dia, ele deixou o túmulo vazio, ressuscitando, vitorioso sobre a morte. O meu ser interior, representado aí pelo coração, reconhece tudo isso e toma a decisão de crer em Cristo como meu Salvador. A minha boca confessa essa decisão interna, porque agora os homens precisam ouvir. Deus não precisa ouvir. Ele conhece os meus pensamentos, ele conhece o meu eu interior. Mas agora os homens precisam ouvir esta confissão. Então, o coração se crê, uma decisão interna, mas com a boca, agora a gente revela essa confissão externamente, para que outros saibam que eu coloquei a minha fé em Cristo. E a Bíblia diz, quem crê e confessa isso, tem a salvação. Mais uma vez, quem está dizendo isso para mim é a palavra de Deus, e eu confio na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Finalmente, eu quero considerar um último versículo com você. Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 5. Versículo 24. Onde nós lemos o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bem, eu quero chamar a atenção de você para alguns fatos relacionados com este versículo. Primeiro, quem disse estas palavras? O Senhor Jesus Cristo. Foram palavras proferidas pelo Senhor Jesus, ensinando, explicando qual foi a sua missão, qual a missão que o trouxe a esta terra. E estas palavras se revestem na mente do Senhor de uma importância tal, elas são absolutamente vitais. E nós sabemos disso porque ele começa estas palavras com a expressão na verdade vos digo. E cada vez que o Senhor Jesus disse isso, era uma expressão idiomática que os judeus usavam na época de Jesus para dizer, presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque são palavras de máxima importância. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. E quais foram as palavras que o Senhor Jesus disse em seguida? Quem ouve a minha palavra. Sim, a primeira coisa que o pecador deve fazer para ser salvo é ouvir a palavra. Porque é através da palavra que ele vai saber quem é Deus. É através da palavra que ele vai saber quem ele é. Desde os nossos primeiros antepassados, Adão e Eva. Quem nós somos? É através da palavra que ele vai conhecer o plano de Deus de salvação, que exigia que o meu pecado fosse perdoado. Mas para ser perdoado, ele tinha que primeiro ser castigado, e ele foi castigado em Cristo Jesus, sobre Cristo Jesus, quando ele recebeu a morte como castigo pelos meus e pelos teus pecados. E é pela palavra que, além de saber tudo isso, agora eu fico sabendo que eu tenho que colocar a minha fé em Cristo, que morreu como meu substituto na cruz central do Calvário. Mas só ouvir estas verdades faz de mim um salvo? Não. O Senhor Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E quem foi que enviou o Senhor Jesus a este mundo? Deus o Pai enviou Deus o Filho a este mundo.
E Deus preparou um plano de salvação para nós, de forma que o nosso pecado fosse castigado, e o castigo que Deus estipulou para o nosso pecado é morte. E quando Deus enviou o seu Filho a esse mundo, Deus permitiu que o seu Filho fosse morto em nosso lugar, provando de uma forma inigualável o seu grande e imenso amor para conosco, preparando-nos um substituto para morrer em nosso lugar. E uma vez que eu sei qual a razão da morte de Cristo, agora eu tenho que crer nele como o meu Salvador. Então o Senhor Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê, ouviu e creu, ouviu e aceitou o plano de Deus de salvação, ouviu e se encaixou na maneira que Deus preparou para que o pecador seja salvo. E o que acontece agora com esta pessoa que crê? O Senhor Jesus disse: essa pessoa não entra mais em juízo ou em condenação. Isto é, uma vez que eu coloco a minha fé em Cristo, eu fiquei livre de qualquer condenação por causa dos meus pecados. Sim, Deus me perdoou. E Deus, quando eu crio em Cristo como meu Salvador, Deus me perdoa e ele diz para mim: Davi, dos seus pecados jamais me lembrarei. Uma vez que eles foram castigados, uma vez que o preço que eu tinha que dar e que eu não consegui por obras foi pago por Cristo lá na cruz quando derramou o seu sangue e recebeu o castigo que eu devia receber, uma vez que eu creio nisso, a justiça de Deus é satisfeita e agora eu não tenho mais condenação nenhuma. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim? É por isso que Jesus disse: não entra em juízo, quer dizer, ficou livre de condenação. E Jesus complementa: mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Você notou o tempo do verbo aí, passou, passado? É um verbo que está no passado. E sabe por quê? Porque quem já creu em Cristo como Salvador estava morto, separado de Deus por causa dos seus pecados. Mas quando coloca a sua fé em Cristo, ele tem os seus pecados perdoados. Ele é salvo, ele recebe a vida eterna naquele mesmo instante. Então, se ele creu no passado, ele já passou da morte para a vida. E sabe por que agora essa pessoa pode ter a certeza da salvação? Mais uma vez eu te digo, porque a Bíblia nos dá esta certeza. Bem, eu poderia ler inúmeros versículos para você, mas eu creio que o testemunho da palavra de Deus é muito claro. Deixe-me recapitular o que nós vimos na nossa meditação de hoje. O pecador está indo para o fogo eterno, a condenação eterna, porque ele já nasceu pecador e porque ele cometeu pecados. E por ter quebrado a lei de Deus, ele merece agora o juízo da parte de Deus, a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Mas Deus oferece a oportunidade, por causa do seu grande amor para com o pecador, de o pecador fazer duas coisas: se arrepender do seu pecado e crer em Cristo como Salvador. E todos esses versículos que nós lemos, e nós poderíamos citar muitos mais versículos, dizem que uma vez que o pecador se arrepende do seu pecado e crê em Cristo como seu Salvador, ele é salvo. Presta atenção, ele não será salvo, ele é salvo no instante em que ele coloca a sua fé em Cristo. E agora,
A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta paz, ela é decorrente da certeza de salvação que eu tenho por ter colocado a minha fé e a minha confiança só em Cristo, porque a Bíblia e Deus não apresentam outro meio de salvação a não ser arrependimento e fé em Cristo. Meu prezado ouvinte, Deus não quer que você fique na dúvida se é salvo ou não. Então eu te pergunto, você já se arrependeu dos seus pecados e já creu em Cristo como Salvador? Se você já tomou essa decisão, a Bíblia diz, com a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia diz, você pode ter certeza da sua salvação. E quando Satanás se aproximar de você e quiser lançar dúvidas na sua mente acerca da sua salvação, diga a ele: a Bíblia me garante que se eu crio em Cristo como Salvador, eu sou salvo. E Deus vai usar a palavra dele para combater as dúvidas de Satanás, para que você possa ter certeza. Lembra-se das palavras do apóstolo João, na primeira carta? Estas coisas vos escrevi, isto é, a palavra de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em Cristo como o seu Salvador. Então, eu posso, devo, e Deus quer isso para mim, que eu tenha certeza da minha salvação. E esta certeza está baseada na palavra de Deus, que é a palavra do Deus que não pode mentir. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração nesta noite e nos faça a todos que já confiamos em Cristo como Salvador, termos certeza da nossa salvação. Não porque ela está baseada em alguma coisa que eu fiz, mas porque eu creio na obra perfeita que Cristo realizou ali na cruz do Calvário. E isso me dá certeza da minha salvação. Amém.